Quero que você, sabe, igreja, como foi falado desde o começo, é uma noite, são 2 noites de conferência. E os preletores que o Senhor foi colocando no nosso coração, eu creio que Deus tem uma palavra forte. E com certeza, ela vai trazer uma transformação dentro de mim e de você. Então, que nessa noite você possa abrir os seus ouvidos para ouvir a voz do Senhor neste lugar, para que nós possamos sair daqui melhores, sempre melhores, porque é isso que a palavra faz, ela vai transformando nós em melhores, cada vez mais parecidos com Jesus. Amém? Tuas palmas, então, não para o pastor, mas para Jesus. Amém? O pastor é o vaso do Senhor, e veio lá de Carlos Barbosa para trazer a palavra para nós. E a graça e a paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Querido, eu quero te convidar, pode tomar teu assento. Gostaria que o pessoal do louvor ficasse atento aí. Pode continuar. Amém. Sou grato a Deus por poder servir mais uma vez a igreja. Sou grato a Deus por este ministério, faz parte da minha vida, da minha conversão, amém? E os irmãos devem ter me achado um pouco estranho hoje. Há uma presença de Deus aqui, mas eu não consegui me mexer, me movimentar muito. Eu tô com um pouco de dor no meu pescoço. Hoje à tarde eu sofri um acidente de carro. E os meus 2 filhos, que não estão aqui, não estão em casa, com muita dor no pescoço, chicote, né, da batida. Mas nada vai impedir o mover de Deus na tua vida. Aleluia! Feche teus olhos. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos conduziu até este lugar e esta noite, Pai. E esses dias, esse final de semana, Pai, será de transformação, não fora, mas dentro de cada um de nós. Há vasos neste lugar, Senhor, meu Deus, meu Pai, nesta noite, que a tua mão ainda pode entrar lá dentro, no profundo e no íntimo, e pode fazer tudo de novo, e pode mover tudo de novo, Senhor, conforme lhe apraz. Tu és o oleiro, Senhor, nós somos o barro, e nas tuas mãos, Senhor, estamos seguros. Cremos, Senhor, meu Deus, meu Pai, que os teus anjos que estão neste lugar, estão agindo em nosso favor. Guarda, Senhor, meu Deus, meu Pai, e alinha o nosso coração e mente nesta noite, para que possamos, Senhor, experimentar o que é bom, o que é perfeito, o que é agradável da tua parte. Amém. Pega a sua Bíblia. Abra no livro de Lucas, capítulo 10. Nós estamos numa conferência, e na conferência ela serve para você conferir ou rever muitas coisas que provavelmente você já sabe. Na verdade, se fala de conferir ou talvez de rever, significa que algumas coisas que sabemos o que devemos fazer, mas não estamos fazendo. E meu objetivo aqui nessa noite em Deus é que haja uma transformação dentro e não fora, porque fora nós podemos refletir qualquer coisa, e Deus, Ele não olha para a nossa aparência. O oleiro, Ele não está preocupado com a aparência, e sim como que Ele faz a estrutura por dentro. Você já teve a oportunidade de ir à casa de um oleiro e ver como que se constrói um vaso? O vaso, ele é construído, ele é um barro tirado de um charco, de um lodo, uma argila, e antes dele ir para o tabuleiro do oleiro, ele leva muita pancada. Primeiro ele é cavado, ele é arrancado com uma enxada muito forte, ele leva uma pancada muito forte. Assim é quando Deus se resgata a cada um de nós e tira lá do charco de lama e de lodo do pecado. E para que possa ser separado tudo que aquilo que seja de impureza ou de dureza, antes de ir para a mesa do oleiro, o oleiro pega um pau e começa a bater naquela lama, naquela argila.
para que possa se soltar tudo que é impuro, pedrinhas, gravetos, e aí sim ele é levado para a mesa do oleiro. Esse é o início da nossa caminhada. Eu costumo dizer na nossa linguagem lá em Brasília que quando nós vemos para Deus, o bom pastor, ele tira alguns carrapichos na nossa vida. Olhe com carinho para o seu irmão e pergunte para ele: quantos carrapichos ainda tem na sua vida nessa noite? Precisamos tirar os carrapichos. Amém? Queridos, eu entendo que a tua expectativa em Deus nesta noite, eu não quero aqui de modo nenhum colocar sobre a tua vida um fardo que não seja do Senhor, mas para que você entenda, eu sei aonde que Deus está mexendo nessa geração de adoradores, né, nesses dias. Eu sei aonde Deus vai estar alcançando dentro de você. E quanto que houver espaço para a mão do oleiro entrar dentro do vaso, porque ele não molda por fora, senão igual ao que é por dentro. Ou seja, Deus não estabelece nada fora sem antes estabelecer por dentro na tua vida. Então eu quero já te dar um conselho: para de viver uma vida superficial, um ministério artificial, para que você possa entender o contexto da mensagem nesta noite. A adoração, ela é muito mais do que uma canção, ela é uma essência ao qual nós somos gerados e criados para ser. E nem sempre a adoração ela é vinculada propriamente a louvor. O irmão aqui agora ele ministrou que também adoração é ofertas. Cada um de nós temos uma linguagem diferente, assim como Elias tinha uma linguagem através do fogo, mas quando Deus foi se manifestar a ele, quando ele estava numa caverna, Deus veio através de uma brisa suave. Deus veio no terremoto, ele viu que Deus não estava no terremoto. Veio no vento, Deus não estava no vento. E quando foi com fogo, que era a linguagem que ele tinha dos céus, ele pensou: agora Deus vai fazer, vai falar e vai acontecer. Deus não estava no fogo, Deus estava numa brisa suave. Esta noite Deus está arrancando muitos de vocês de dentro de uma caverna. Aleluia, meu Deus. Não que o homem tenha te colocado ali, mas para que você se reposicione em qual o lugar que Deus te chamou para estar. Assim como a irmã de Lázaro, Maria escolheu o melhor lugar para estar, e Marta escolheu fazer, e muitos de nós estamos querendo fazer. Muitas pessoas estão querendo fazer, mas sem estar. Quando Paulo ele começa dizendo as suas cartas aos Coríntios, ele diz assim: eu, Paulo, chamado para ser apóstolo, e não para fazer um papel de apóstolo. Queridos, entenda que quando Deus ele traz e começa a trabalhar e tratar as nossas vidas, ele nos reposiciona. Ele começa a trabalhar dentro de nós tudo aquilo que é imperfeito, tudo aquilo que está desalinhado, desajustado. Às vezes o teu coração está te direcionando para uma coisa, mas a tua mente está ligada para outro lugar. E quando há um alinhamento entre coração e mente, você consegue compreender e entender. Porque, queridos, a Bíblia diz pelo menos 3 maneiras de que Deus pode falar sem você precisar se esforçar muito. É maravilhoso quando nós estamos num culto aqui, Deus usa poderosamente cada um dos irmãos, cada um dos vasos na casa do Senhor, para liberar uma palavra de Deus. A Bíblia diz que a criação anuncia a obra de um Criador. A palavra de Deus, inicialmente, quando não tinha Bíblia, ela era anunciada pelos patriarcas, aqueles que tinham relacionamento com Deus, um homem e uma mulher politeísta que adoravam somente um Deus Criador. E quando veio a palavra começou a ser anunciada. Então, querido, se você não consegue ouvir a voz de Deus, você precisa rever o seu ministério. E quando nós estamos desfocados, desalinhados, desajustados no nosso ministério, nós temos a tendência de levar uma mensagem ineficaz, seja cantando, seja pregando, seja vivendo o Evangelho. A palavra de Deus conta na história que Davi, quando permitiu que o seu exército, os generais, fossem atrás de Absalão,
Ali a Bíblia conta que houve um servo, um mensageiro, que era portador somente das boas mensagens. E ele tinha um parentesco com Davi. E o nome dele, não me recordo, mas o nome dele significava vínculo emocional. Você já se emocionou muito. Está na hora, não é? Não estou dizendo te encorajando a fluir no teu ministério com razão, mas com equilíbrio. Porque a emoção faz com que a gente faça muitas coisas erradas, faz com que a gente perca o foco, faz com que Deus está falando assim, vai para lá, e você, não, Jesus, ali tem mais plataforma, ali tem mais holofotes, ali tem mais visibilidade. E quando Absalão foi morto, aquele servo, aquele mensageiro estava junto, e ele encheu a paciência para que ele fosse levar a mensagem para o rei. E o general disse, não, você não vai levar essa mensagem porque você é portador somente de mensagens boas. E não é uma boa mensagem para o rei. E a Bíblia diz que aquele general enviou um etíope. E aquele homem saiu correndo para levar uma péssima notícia para o rei. E aquele jovem servo de vínculo emocional, emotivo, encheu tanta paciência do general que ele permitiu que ele fosse. Imagine você correr atrás de um queniano que já saiu há algum tempo na tua frente. Para correr é quase que impossível, praticamente que impossível. Mas a Bíblia diz que ele tomou um atalho e ele chegou na frente do etíope. E quando ele chegou à presença do rei, foi anunciado que estava chegando um mensageiro de portador de mensagens boas. Criou uma expectativa no coração do rei. E quando ele chega diante do rei, ele pergunta, vai bem o jovem Absalão? E aquele homem, talvez, vamos traduzir para a linguagem de hoje, começou a gaguejar e tentar criar alguma história. Ele diz, olha, não sei, aconteceu alguma coisa, um burburinho, eu não entendi direito. Enquanto que ele falava, vinha o etíope. E todos sabiam que aquele homem era portador das péssimas mensagens. E quando ele chega e anuncia, a mensagem que foi ruim foi aquela que foi eficaz, porque veio uma mensagem verdadeira. Mas aquele que se movia por vínculos emocionais trouxe uma mensagem ineficaz para o rei. Assim nós estamos vivendo a nossa geração nos nossos dias, de adoradores que levam uma mensagem ineficaz, de igrejas que muitas vezes não fazem a diferença na sociedade. Entenda nessa noite onde que Deus está querendo mexer comigo e contigo. Amém? Vamos para a palavra de Deus. Respira fundo. Fala para o seu irmão, respira fundo. Aleluia. Lucas capítulo 10, eu quero ler a partir do versículo de número 25. É um texto muito conhecido. E o Senhor me direcionou nessa noite para compartilhar algo que o Senhor tem ministrado no meu coração. Lucas 25, capítulo 4, 10, versículo 25 diz assim: eis que um certo homem, intérprete da lei, ou nos nossos dias um famoso teólogo, se levantou com o intuito de colocar Jesus à prova e disse-lhe: mestre, o que farei eu para herdar a vida eterna? E então Jesus lhe respondeu: o que está escrito na lei? E como as interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Repita comigo: amarás a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Eu entendo que a adoração ela começa com esse princípio de tudo: Deus sobre todas as coisas, com todo o teu coração, com o teu entendimento, com as tuas forças, com o que você tem, com o que você é. E esse intérprete da lei, Jesus perguntou: como é que você interpreta essa lei? E ele aqui interpreta o princípio correto, mas provavelmente esse homem não vivia isso, porque a intenção era de colocar Jesus na parede, como muitos fariseus faziam.
E o último aí ele completa dizendo: e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aqui esse homem se enrolou com Jesus. É aqui que muitos de nós travamos ministérios, travamos o entendimento daquilo que nós estamos fazendo, porque amar o nosso próximo como amamos a Deus e como nós mesmos é muito complicado. Um dia eu cheguei lá em Brasília para a equipe de louvor e Deus me deu uma palavra no livro de Salmos que fala assim: serviu ao Senhor com alegria e apresentar-nos Ele com cântico. É um texto muito bem conhecido. Mas quando eu cheguei para os irmãos do louvor, eu falei assim: olha, vamos servir ao Senhor com alegria. Naquele dia não era um dia bom para todos, era um dia difícil, muitos problemas pessoais, interpessoais, muitas dificuldades no trabalho. E eu falei: vamos louvar ao Senhor com alegria. Servir ao Senhor com alegria não é fácil, não é fácil. E se apresentar a Ele ainda com cântico, dentro do contexto de João capítulo 4, o verdadeiro adorador que adora em espírito e em verdade, em qualquer lugar, em qualquer momento, ou seja, o tempo todo, aonde você estiver, é muito complicado. Porque adorar a Deus quando está tudo bem é fácil. Talvez você não tenha vivido como Jó viveu, que no mesmo dia perdeu todos os seus bens e seus filhos. E ele se levanta e dá glória a Deus pela sua perda. Ele rasga suas vestes e ele declara assim: o Senhor deu, o Senhor levou, bendito seja o nome do Senhor. Ou seja, ele não estava aprisionado a coisas. E talvez nem pessoas. Entendam uma coisa, eu não estou dizendo que nós precisamos ser insensíveis a certas coisas, porque quando Deus te levantar com uma visão e um chamado missionário, um coração missionário, Deus vai tirar 3 coisas de você, Ele vai colocar dentro do seu coração, porque todas as vezes eu entendo que você vai à presença de Deus, você deixa algo seu e o Senhor coloca algo dele dentro de você. E se tem 3 coisas que Deus faz, é tirar apego por coisas, pessoas e lugares. Porque a tua alma, o teu coração não pode estar dividido. Você não pode servir a 2 senhores, diz a palavra de Deus. Jesus fala isso, que não podemos estar com o nosso coração dividido. Eu compreendo muito bem. Quantos aqui fazem parte de ministério de louvor, de dança? Levanta a mão, por favor. Que tem envolvimento com louvor na música. Eu vou falar um pouco mais disso, porque é uma área onde eu já estou há algum tempo. Não é fácil. Não é fácil. Receber uma promessa e uma palavra de Deus e aguardar por ela mais de 20, talvez 30 anos, para que ela se cumpra na sua vida. Deus, Ele sabe o que está fazendo na hora certa, no momento certo e do jeito certo. Não se emocione quando Deus falar de coisas grandes, mas esteja alerta e preparado para entrar no Kairós, no tempo oportuno de Deus. No tempo oportuno de Deus. Quando eu achei que eu ia, por causa das promessas, quando eu achei, eu pensei, agora vai. No ano de 2016, eu estava gravando um CD. E aí, uma noite de revestimento de oração com a equipe de louvor, na madrugada, Deus toma a pastora e fala assim para mim: eu vejo um anjo na tua frente. Ele tem as 2 mãos estendidas para você. E numa mão está escrito vertical e na outra está escrito horizontal. E Ele manda você fazer uma escolha hoje. E eu parei de tocar e me ajoelhei e eu entendi o que Deus estava me pedindo. Só não sabia que ia custar tanto. Eu não sabia que ia custar tanto. Eu falei: Senhor, haja o que houver, o Senhor vai continuar sendo meu Deus. Porque eu entendi que Deus estava me pedindo adoração na vertical ou na horizontal. Eu falei: Senhor, eu quero vertical. Aleluia. Mesmo que eu tenha que cantar somente para 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo.
mesmo que eu não tenha visualizações, que eu não tenha agendas. E foi um período quando Deus falou isso comigo. Sabe o que eu fiz? Eu peguei e falei para os meus líderes, e cheguei e falei assim: olha, eu preciso de um tempo no banco. Já faziam mais de 16 anos que eu não sabia o que era sentar no banco e ser ministrado, embora sim tenho ido por vários lugares recebendo de Deus, mas eu fiquei 6 meses sem ministrar na igreja, porque eu precisava me reencontrar, porque o meu entendimento estava indo para um lado, e tem muitas portas que a gente acha, uau, e elas são de Deus, e a gente pensa, uau, Deus abriu uma porta, mas Deus muitas vezes fala assim: não te mandei eu. E ter equilíbrio e entendimento daquilo que Deus tem para você e requer de você, aí você entende o contexto. Servir ao Senhor com alegria não é fácil. Preste bem atenção no que aconteceu aqui com esse homem. Jesus, ele anuncia para um teólogo, um homem que era entendedor da palavra de Deus, da lei, conhecedor, o fariseu. Mas ao mesmo tempo que ele anuncia isso, ele se direciona também aos seus apóstolos, aos seus discípulos. E ele começa dizendo uma parábola. Então, versículo 28 diz assim: então Jesus disse: respondeste corretamente, faça isso, então você vai viver. Versículo 29, ele porém, querendo justificar-se, preste bem atenção, ele sabia que ele não estava fazendo aquilo que ele respondeu para Jesus: amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as forças, com todo o entendimento, com todo o coração, com toda a sua alma, e o seu próximo como a ti mesmo. Preste bem atenção, olhe para o seu irmão com carinho e fale bem assim: se a tua adoração não muda algo dentro de você, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Ou você pode estar sendo movido por emoção, ou teu ministério está desfocado, a tua mensagem vai ser ineficaz, você vai cantar na horizontal, vai ser como quando o Ezequiel ele fala assim a respeito dos levitas, que Deus cancelou o ministério deles por causa de Eli e dos seus filhos. Ele diz assim: ó, os levitas que sobrarem, sobreviverem, esses vão adorar lá na porta, lá do lado de fora, para chamar os de fora para dentro, mas o louvor deles eu não vou receber. Isso é adoração na horizontal. E isso nos nossos dias hoje tem nome: fama. No mundo gospel, principalmente no meio cristão evangélico, isso tem. Eu entendi que quando Deus começou a falar isso comigo, vertical, Deus estava me arrancando de um lugar que eu não sabia onde que eu estava entrando. Eu estava vivendo um momento bom ministerialmente falando, convites e convites e convites, os melhores convites que um ministro de louvor poderia receber. Eu tive que falar assim: muito obrigado, mas eu não vou. De estar no meio de multidões, de estar nos lugares onde que talvez para você seria o auge do seu ministério. Na época em que Deus falou isso comigo, todo ministro de louvor, todo cantor tinha um objetivo principal: é um dia chegar a ministrar louvor na Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte. Isso não faltou oportunidade. E sabe o que é? Você com dor no seu coração por dentro, mas com um sorriso por fora, dizendo: eu agradeço pela oportunidade, queridos, mas o Senhor não falou comigo. Não foi fácil servir ao Senhor com alegria assim. Você entende isso? Aí Jesus olha para esse homem, ele começa a se justificar. Você já tentou se justificar para o seu líder? Por uma coisa simples? Vou falar uma coisa normal que acontece muito no louvor. Às vezes nós pressionamos pessoas que se atrasam 5 minutos no horário. Talvez teve uma dificuldade, um problema, ou até mesmo desatenção ou relaxamento. Mas nós não somos misericordiosos, porque é disso que Jesus trata aqui. Mereciam tal punição por causa de regras. E Jesus, olha o que ele faz.
Quando alguém está desalinhado e desajustado, fora do caminho, Ele não vem e traz um castigo, Ele vem e traz correção, Ele redireciona. Ele sempre responde no final dizendo assim: vai, não peques mais. Foi apresentado para Jesus, enquanto que Ele estava ministrando a palavra, uma mulher que foi pega em flagrante adultério. E isso para o judeu, segundo a lei, não tem perdão. O caso ali era de morte por apedrejamento. E eles chegaram para Jesus: esta mulher foi pega em flagrante, e agora o que tu dizes? Se você disser que esta mulher não é pecadora, você está indo contra a palavra de Deus. Mas se você não cumprir o que diz a lei, você vai estar desobedecendo Roma. Ou seja, Jesus não tinha para onde correr. E se cumpriu ali uma profecia que talvez você nunca parou para tentar. Jeremias, ele ministra, ele fala que o nome dos hipócritas, ou da hipocrisia, segundo o hebraico massorético, ele fala que o nome dos hipócritas, o Filho do Homem escreveria na terra, ou lançaria ao pó. Você já leu isso? E quando Jesus se abaixa e começa a escrever no chão, eu estava lá, a Bíblia não diz, mas imagino eu que ele deve ter escrito algum símbolo em hebraico falando de hipocrisia, ou radicalmente falando, que são as linhas teológicas que falam sobre isso. Jesus talvez escreveu o nome assim, ó, Maria, Tiago, José, Marcos, foi escrevendo o nome dos hipócritas que estavam ali. E ele se levanta e diz: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Desde o mais velho, que representa a experiência, ao mais jovem, a imaturidade, todos lançaram as suas pedras, viraram as costas e foram embora. Preste atenção nisso, querido. Ser velho e caminhar muito tempo não significa que você possa estar agindo errado na presença de Deus. A tua experiência conta muito, mas não significa que você não venha errar. Você está entendendo? Jesus olha para aquela mulher e pergunta: onde estão os teus acusadores? E ela responde: não vejo nenhum. Se eles não te condenam, muito menos eu. Aí Jesus não condena, ele redireciona: vai e não peques mais. O maior ato de misericórdia que eu vejo ali, Jesus fazendo para uma mulher que merecia morte, para alguém que não merecia coisa alguma. E eu olho para esse momento de atos de misericórdia. Deus fez isso comigo, fez isso contigo. E muitas vezes nós se levantamos e amanhã começamos a fazer a mesma prática de vida que vivemos. Por isso que eu digo que se a tua adoração não muda você, alguma coisa está errado. O gargalo do teu vaso fechou a tal ponto onde que Deus não consegue mais colocar a mão lá dentro e mudar alguma coisa. E aí é por isso que o vaso, quando está na mão do oleiro, ele talvez precise ser quebrado, ser refeito tudo de novo. É melhor retroceder para Deus e entregar, renunciar, do que continuar se movendo loucamente por emoção ou pela nossa própria idolatria do coração, pelo mover do nosso umbigo, do rei, aquele que comanda, aquela coisa que a gente tem como um louvor, que hoje eu falo muito, é o louvor egocêntrico. É o quanto Deus vai te exaltar, é o quanto Deus vai te levantar, é o quanto Deus vai fazer acontecer. Só que a Bíblia me diz o contrário. Nós precisamos entender que louvor e adoração dentro de questão música é exaltar aquele que é maior do que todos. É o nosso Deus, é o nosso Criador. Então o nosso louvor, a nossa adoração, ela precisa ser cristocêntrica, onde Deus é o centro. E ela precisa ser teocêntrica, dentro de um contexto da palavra de Deus. Porque o que for além disso é orgulho, é vaidade, é soberba, é competição. E isso não vai te levar para lugar nenhum. Na verdade, você vai estar cumprindo um papel fundamental que Satanás planejou para você. A derrota e a destruição do teu ministério lá na frente. Porque tem momentos na nossa vida e no ministério que a gente pensa que está indo tudo bem.
bem. Na verdade, ele estava morto em casa. Como que está o teu filho? Está tudo bem. Você entende isso, queridos? Entenda onde que Deus está querendo mexer dentro de você nesses dias. Entenda onde que Deus está querendo te reposicionar, te recolocar nesta noite. Não adianta você pegar um veículo e sair andando pela estrada sem verificar, fazer uma viagem sem fazer uma revisão. Se os freios estão bons, se a calibragem dos pneus estão corretas. Você sabe por quê? Se você não rever a calibragem do pneu, você nunca vai saber que um pneu pode estar mais calibrado do que o outro. Talvez você não perceba muito, mas no decorrer do trajeto ele vai começar a tender para um lado ou para o outro. Ele vai te levar para um lugar que não foi o lugar que Deus quer que você vá. Fala para o seu irmão novamente, precisamos rever. Rever tudo. E olha aqui o tratamento, aleluia. Estão comigo? Aleluia. Versículo 30. Então Jesus prosseguiu dizendo: certo homem que descia de Jerusalém para Jericó veio a cair na mão de salteadores, os quais, depois de tudo roubaram, lhe causaram muitos ferimentos, e retirando-se, deixaram-o sem morte. Eu quero que você atente para esses personagens que eu vou falar nessa noite. Fala comigo, os ladrões. Versículo 31. Casualmente descia um sacerdote, fala comigo, pastor, por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de longe. Versículo 32. Semelhantemente, havia um levita que descia por aquele lugar, e vendo-o também passou. A minha versão diz assim, mais longe ainda. Não sei o que está escrito ali. Passou de lá. Versículo 33. E certo samaritano que seguia o seu caminho, passando perto, se aproximou e vendo-o, compadeceu-se dele. Fale comigo assim, compaixão. Observe que este homem, não sabemos que se ele era judeu ou não, esse homem que foi assaltado e apanhou. Era bem provável que sim. E aqui Jesus está contando uma história, uma parábola. Não sabemos de fato se é uma história real, verdadeira. E você entende que samaritanos e judeus não se davam, ou seja, aquele samaritano aqui era um homem improvável de que fosse fazer alguma coisa para aquele homem que foi assaltado, para um judeu principalmente falando. E aí o que acontece? Vem um pastor e olha, passa longe. Talvez no coração dele ele pensou assim: não é ovelha do meu rebanho, não faz parte da minha igreja, não vai ter dízimo que vai entrar na minha igreja, não vai ter oferta que vai entrar na minha igreja, não vai acrescentar nada na minha igreja. E passou longe. Aí vem o levita, começa a olhar de longe, e ele diz no seu coração: esse não é o meu ministério. Eu fui chamado para tocar, para cantar, eu não tenho nada a ver com isso aí. Cuidar de gente machucada, ferida, cuidar de pessoas que estão pelo caminho, não é comigo. Meu lugar é lá no altar, é tocando, é cantando, é na mídia, é na rede social. Passou mais longe ainda do caminho que ele deveria andar. E aí você observa que o samaritano estava andando pelo caminho. Observe isso. O pastor estava no caminho e quando viu um problema ele disse: realmente é um problema, mas não é um problema meu. Saiu do caminho. Passou mais longe ainda o levita: não é problema meu, não é meu ministério. Saiu do caminho e foi para mais longe ainda. E aquele improvável samaritano continuou no caminho e se aproximou. E o que aconteceu dentro dele? Moveu-se de íntima compaixão. Íntima compaixão é que faz com que o teu coração se alinhe com o coração de Deus. Você sabe por quê? Porque Deus para tudo para ouvir lá dos céus o teu coração.
Senhor não está preocupado se você canta muito bem, se você toca muito bem, se você prega muito bem, se você religiosamente vai para o culto ou oferta, dizima ou não. Ele quer saber como está o teu coração, cheio de compaixão, cheio de, como ele diz aqui, amor pelo próximo como a si mesmo. Fale comigo: os ladrões, o pastor, os levitas e o improvável samaritano. Aí vem um quinto personagem. Versículo 34 diz assim: chegando-se, passou e curou-lhes os seus ferimentos, aplicando óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. E no dia seguinte tirou 2 denários e entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se lhe faltar alguma coisa que gastares a mais, eu te indenizarei quando eu voltar. Fala comigo: hospedeiro. Significa aqui nessa palavra assim, ó: eu te ajudo se você me ajuda. Se eu tiver algum lucro, se eu tiver algum benefício, eu te ajudo, eu oro por você, eu vou lá, eu vou no lugar tal, eu faço o que você pedir, mas eu tenho que ter alguma coisa em troca. Você entende a profundidade do que Jesus estava falando com este fariseu e anunciando publicamente para quem estava ali ouvindo Jesus? Tem alguma coisa errada com os nossos dias ou não? Tem uma. Normalmente, apóstolo, você fala muito, Deus tem te usado muito para falar comigo sobre viagens, posicionamento no ministério, e tem acontecido. E sabe para onde Deus tem me levado? Para os lugares que ninguém quer ir. É para aqueles lugares onde que tem a prostituta, onde tem o morador de rua. É para aquele lugar onde que tem dentro de uma igrejinha lá 4, 5, 6 pessoas. Onde que cantores famosos não vão, onde que pregadores famosos não vão, onde que não entra oferta, onde que não entra dízimo, e as pessoas às vezes não convidam, porque elas têm vergonha. E algumas pessoas me convidam dizendo assim: pastor, gostaria muito que você fosse na minha igreja, mas nós não temos como abençoá-lo. Eu falei assim: meu irmão, só me convide porque você já vai ser abençoado. Eu não estou indo por causa daquilo que você quer me dar, eu estou indo por causa do teu coração para com Deus. Graças a Deus, Deus tem me permitido andar dessa forma, desta maneira. Não é fácil servir ao Senhor com alegria. Hoje eu sofri um acidente de carro. Os 2 filhos estão em casa. Perdi meu instrumento, meu teclado virou um U dentro do porta-malas do meu carro. Meu carro está aí na porta. Aí a irmã pergunta: você veio com o seu carro mesmo assim? Vim. Porque eu não posso parar por causa dos levantes, das afrontas de Satanás, maior que está dentro de mim. Eu exerço maior pressão de dentro para fora do que eu recebo de fora para dentro da minha vida. Você entende isso? Olha o que Jesus está falando para este homem. Você adora se você receber alguma coisa em troca, algum benefício, fama, adoração horizontal, você vai cantar para multidões. Eu sei que é muito bom isso. Eu sonhava e sonho com isso, mas com a motivação correta em Deus. Mas quando eu sonhava com isso, era muita emoção. Meu sonho era cantar com alguns cantores que para mim são referenciais. E quando eu falei: Deus, eu não quero mais, eu quero adoração vertical, eu quero cantar para vocês. Sabe o que aconteceu? Eu comecei a ministrar com algumas pessoas muito famosas. E sabe o que acontecia comigo? Eu quero falar principalmente para os músicos, os cantores. Eu achei, cara, que o negócio assim, uau, o céu ia romper, e o céu rompeu de fato. Mas você acaba descobrindo que não são aquelas pessoas, mas é o que Deus faz através dela. E eu me senti naquele momento, eu fiquei me analisando, me estudando e dizendo: como que eu vou me sentir quando eu tocar com fulano de tal, quando eu cantar com fulano de tal? E no meio dessas grandes oportunidades que eu tive, o Senhor falava no meu coração e me fazia ver que era da mesma maneira quando eu estava trancado dentro de um banheiro com um violão, madrugadas e madrugadas, anos, com um violão e uma Bíblia.
Aleluias. Não é fácil servir o Senhor com alegria, porque você tem que abrir mão de muita coisa. Você tem que renunciar a muita coisa. Adoração sem renúncia, sem entrega, não passa de coisas na horizontal. Você entende isso? Quando Deus falou isso comigo, Ele falou num sábado de noite. Meu pai não estava comigo, eu não contei para o meu pai, não contei muita, só para as pessoas que estavam ali. E quando foi no domingo, no término do culto, apóstolo, eu estava fechando a porta da igreja, estava eu, meu pai e meu cunhado, que é pastor hoje lá na igreja, lá em Brasília. Eu fechando o portão da igreja, meu pai chega assim para mim: Guilherme, Jesus me disse que Ele não te deu um CD. Jesus me disse que Ele te deu um coração e um violão. Naquele momento eu quase fiz que nem o Chaves. Eu puxei, eu falei: Jesus, Tu aceitou mesmo? Tu aceitou mesmo o meu sacrifício? Sabe, tem momentos que Deus pede o Isaac e Ele aceita. Quando você entender que você é o sacrifício, é muito fácil ser Abraão nessa história, porque Abraão sempre estava contando com a provisão do cordeiro. É muito fácil nesse ponto de vista. Mas aceitar ser o sacrifício, quando aquele menino entendeu que ele é o sacrifício, aleluias, ele poderia ter saído correndo, como muitos de vocês às vezes saem. Tem pessoas lá em Brasília que quando um diabo bate na porta da casa dela, ela começa a ver demônio dentro de casa, ela liga para o pastor Bira, falando para os demônios: vai lá na casa do pastor Bira incomodar ele, não para mim. É bem assim que aconteceu muitas e muitas vezes. Apóstolo, eu já fiz isso, já vim muitas vezes pedindo oração aqui. No mês de março desse ano eu estive aqui, naquele mesmo dia, numa oração da madrugada. A irmã estava sentada aqui agora, estava aqui antes aqui. No término, quando nós estávamos saindo, eu fiquei aquele dia assim: poxa Deus, primeira vez que eu vou vir na Catedral dos Milagres e o Senhor não vai falar comigo. Quando eu terminei de pensar isso, a irmã que estava bem aqui assim, ela falou assim: pastor, eu orava, Deus me deu uma visão, eu não entendi direito. Eu compartilhei com a irmã aqui. Eu vejo você entrando num túnel, em um lugar muito escuro, e ele ia se fechando e afunilando, e eu estava mais ou menos ali. Eu tinha acabado de olhar para o chão e eu vi a mesma coisa, mas eu não sabia o que era, não entendi o que era. E ela disse assim: olha, eu vejo esse homem que está do seu lado, meu pai. Isso foi por volta de 2h30 da manhã. Quando foi 7 horas da manhã, eu vim aqui em Bento para fazer um tratamento dentário. 9h30 da manhã eu estava infartando na mesa do dentista. Uma coisa que acontece a cada 100 mil pessoas, uma pessoa pode acontecer a anestesia ser aplicada em um vaso sanguíneo, ou seja, a anestesista conseguiu acertar a minha veia principal aqui do pescoço com anestesia e foi para o coração e para o cérebro. E eu me lembrei daquela palavra que aquela irmã disse, mas no final de tudo eu vi a glória de Deus na tua vida. Você entende isso? Servir ao Senhor com alegria não é fácil, mas eu não largo de fazer a vontade do Senhor. Hoje, quando aconteceu aquele acidente, eu fiquei pensando: Senhor, isso não pode ser por causa daquele povo. Algo o Senhor precisa romper naquele povo nessa noite. Sabe, talvez a melhor adoração que você precise nessa noite entregar para o Senhor, talvez seja como Ana, sem palavras, só com gestos, atitudes, com lágrimas, com o coração rendido e prostrado na presença do Senhor. É aquele momento onde que você recebe uma palavra dessa: Deus não te deu um CD, Deus te deu um coração e um violão. É aquele momento onde que as agendas começam a aparecer e o Espírito Santo está falando dentro de você: não é agora. Deus pega e fala para Elias assim: olha, cara, eu vou te usar para algo muito grande dessa nação, mas eu preciso que você se esconda por um tempo. Vá até o rio Quiriate, fica lá, bebe da água do rio até o rio secar. Eu vou dar ordem para os corvos te alimentarem todos os dias. Não é fácil
servir ao Senhor com alegria, porque enquanto que Deus fala coisas grandes para a tua vida, a primeira coisa que você quer sair é correr para a mídia, é anunciar para todo mundo, é correr pelas ruas, pelas praças e dizer o quão grande é as coisas que Deus tem na tua vida. Mas obedecer e ir para se esconder não é fácil. E contrapartida, o que me assusta não é o que Deus vai fazer com as pessoas, coisas grandes. O que me assusta era um homem que Deus escondeu debaixo do nariz de Acabe, do rei. Um homem que alimentava os profetas que não se dobraram a Baal, não se dobraram a Astarote, não se curvaram pelo risco da morte, não se venderam, não se corromperam. E aí está Elias lá dentro da caverna: ó Senhor, ó céus, ó vida, só sobrou eu. E aí vem o Senhor e diz assim: olha, baixa a bola aí, tu não é a última Coca-Cola, tu não é o último profeta, ainda existem 7.000 que não se dobraram. Não é fácil. Se você não tratar isso na tua vida, renúncia e entrega, você talvez não consiga concluir o teu chamado como Deus espera. Hoje em dia o sinônimo de sucesso no ministério é ir ministrar em alguns lugares, o tanto de visualizações, de seguidores, curtidas. O que teremos, pois, então, do maior de todos os profetas, que antes dele não houve e depois dele não haveria, João Batista, 6 meses de ministério, e ele não teve medo de se entregar para a morte por uma causa. Você está entendendo isso, querido? Isso que para mim, segundo a palavra de Deus, é sucesso no ministério, é cumprir e concluir o chamado que Deus deu na sua vida de forma honrosa, com íntima compaixão, em espírito e em verdade. Sabe, queridos, eu tenho um irmão aqui de Bento Gonçalves, que ele está congregando conosco, que ele trabalha como segurança às vezes em alguns eventos. Sabe o que ele me diz? Que 90% das pessoas que ele vê dentro das festas, das baladas na noite, já estiveram dentro da igreja ou estão dentro das igrejas. Pasmem vocês, se você andar pelas ruas na madrugada, quem já viu um morador de rua aqui no centro? 90% são desviados. Eu encontrei até um pastor morando na rua desviado, aqui em Bento Gonçalves. Encontrei cantores que estiveram um dia no altar, mas movidos por emoção. Você está entendendo? Deus está te conduzindo, está te direcionando, e você está andando pelo caminho, e de repente você vê um problema e diz que não é seu. Aí Satanás pega você e manda você para um lugar mais longe, mais distante, tirando você do caminho que Deus determinou para que você ande. Quem é você desses personagens? Pergunta para o seu irmão: quem é você desse personagem? Você é o pastor que deveria cuidar das feridas de alguém que está muito machucado? Você é o levita que diz que não é o seu ministério? Aonde está o amor? Aonde está a compaixão? Onde estão as músicas que eles cantavam de intimidade, de relacionamento, de entrega, de renúncia? Aonde está tudo isso nessa hora? Vamos caminhar para longe, porque nosso ministério não é esse. Ou é você aquele que faz algo esperando algo em troca, alguma coisa que vai te dar benefício? Sabe, queridos, eu gemi muito por causa desta palavra. E quando eu comecei a liberar na minha igreja, eu comecei a ver algumas pessoas a recuarem, a ir embora da igreja, porque entenderam que ou eles são superficiais demais, e acham que eu sou radical demais. Mas João Batista, ele não levava uma boa mensagem.
João Batista, ele chamava as pessoas de raça de víbora. E ele não tinha medo de anunciar o pecado para a nação. Ele começou pelo tetrarca, o Herodes, que era um judeu. Herodes não era romano. Ele estava falando que o principal homem da nação precisava ser um exemplo, a começar pelos maiores. É isso que ele estava dizendo. E ele não teve medo. O ministério dele foi o ministério com o maior sucesso na Bíblia. 6 meses. 6 meses. E ele cumpriu o chamado com excelência, entregando sua vida por Jesus. Versículo 36. E olha o que Jesus fala para esse homem conhecedor da palavra de Deus, um teólogo. Qual desses 3 parece ter sido o próximo do homem que caiu na mão dos salteadores? E olha a resposta, versículo 37. E respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia. O que usou de misericórdia com ele. E a resposta de Jesus para você nesta noite: então, vá você e faça o mesmo. Tenha íntima compaixão e misericórdia. Nós vivemos num tempo diferente da lei. Vivemos na graça. E a graça é para quem escolhe. Mas misericórdia no Antigo Testamento, a Bíblia diz assim: eu tenho misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. E Jesus vem agora e diz assim: age com misericórdia, assim como o céu se move para com você, assim como você ama a Deus sobre todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo, tenha íntima compaixão pelos que perecem, e tenha misericórdia deles. Eu participei de uma conferência mundial no mês de julho, no começo do mês, uma conferência de missões. E lá estava sendo abordado, tinha 47 países. Eu fui convidado para ministrar um louvor naquela conferência. E um dos preletores, um canadense, que era o bambam do evento, eu acabei estragando tudo. Ele começou a falar de estratégias de ganhar almas, isso e aquilo. Ele é um pastor de uma das maiores igrejas do Canadá. Ele, só nos jovens, ele tem 8.000 jovens. Dentro da igreja dele existem 17 etnias, 17 povos diferentes de várias nações, a maioria deles refugiados. E ele começou a falar de como que ele, no meio da pandemia, que a igreja dele de 8.000 e poucas pessoas, de jovens, caiu para 4.000. Ele começou a dizer como que ele conseguiu levantar de novo. E ele falando que eles foram atrás de novas ovelhas, de novas almas. Enquanto ele falava isso, no meu coração veio uma palavra dizendo assim, que Jesus disse assim: eu vim não para a ovelha perdida de Israel. Aquele que um dia estava dentro da casa, estava dentro do rebanho, mas se perdeu. E você conhece a parábola do bom pastor. Ele deixou as 99 e foi atrás daquela uma que se perdeu. E quando terminou aquela mensagem, aquele homem cometeu o maior erro da vida dele. Ele perguntou para a multidão se alguém tinha alguma pergunta. E como Deus falou no meu coração naquele momento que ele falou assim: olha, muitas pessoas saíram e nós fomos atrás de novas pessoas. E qual foi a pergunta que eu fiz? Eu me levantei, alguém deu uma pergunta, ninguém perguntava, eu levantei a mão, aí veio a câmera, transmitindo para o mundo inteiro, e eu perguntei: o que vocês fizeram ou fazem com aquelas que foram embora, aquelas que se perderam? Uma pergunta lógica, óbvia, bíblica, teologicamente falando. Não estava fazendo uma pergunta errada, eu estava fazendo a pergunta certa. Aquele homem olhou para mim, tentou responder de uma forma ou de outra, e pediu para que depois que terminasse tudo viesse conversar comigo. Sabe qual foi a resposta dele? Ele falou assim: meu irmão, nós não temos trabalho para aqueles que se perderam. Eu falei: como que é isso? Como assim? Ele disse assim: elas simplesmente se perderam. Aquilo me doeu. Foi 40 minutos, eu achei que eu ia ser excomungado conversando na conferência, que eu estava em terreno hostil. Mas Deus deu graça. É assim a realidade da igreja brasileira e da igreja mundial.
sem compaixão e sem misericórdia. Aí eu pergunto, onde estão os adoradores nesta noite? Levanta as mãos. Aleluia, eu creio, Jesus. Eu creio, Jesus, que o Senhor está alcançando muito profundo nesta noite. Eu creio, Pai, que o Senhor está movendo uma pedra muito grande. Assim como que o Senhor me mostrou uma grande noiva neste lugar. Se coloque em pé, por favor. Olha para o Senhor com carinho e fala assim: vamos fazer o mesmo. Vamos agir de misericórdia. Vamos agir com compaixão. A começar pelos que estão aqui do seu lado, dentro da casa do Senhor. Porque a casa de Deus muitas vezes parece uma piscina, um lago cheio de piranhas, um querendo devorar o outro. Essa é a linda verdade. Não podemos tapar o sol com a peneira. Querer voar uma mosca, mas deixar passar um cabelo. A verdade precisa continuar sendo a verdade. A essência da verdade de Deus não pode mudar dentro de você. A verdade tem que continuar sendo a verdade, mesmo que todo mundo esteja dizendo que não é isso. Você está disposto a ir na contramão da religiosidade? Você está disposto a ir na contramão? E talvez, apóstolo, talvez alguns ministros vão chegar ao decorrer desse dia e falar assim: pastor, apóstolo, líder, eu entendi tudo errado, eu preciso de um tempo. Permita que eles vão para o banco e cuide deles. Talvez alguns líderes, alguns obreiros vão dizer: olha, eu estou desfocado no meu ministério, eu não entendi, eu estava emocionado. Deixe ele ser tratado e cuide deles. Orem, decida, mas não venha se mover por onde que Deus não está se movendo. Feche os teus olhos. Seja adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Vamos agir como aqueles que estão caminhando para ir para os céus. Vamos começar a voltar para a essência que é Cristo. Vamos adorá-lo por aquilo que Ele é, não pelo que Ele tem. Para que nós voltemos ao verdadeiro Evangelho puro e simples. Sem firula, nós não precisamos colocar uma cereja no bolo, porque Jesus Ele faz por completo. Nós precisamos entender o momento de avançar e o momento de recuar. Precisamos entender quando a unção está sobre a tua vida, está sobre o irmão. Bem-aventurado, a Bíblia diz que são os pacificadores, aqueles que agem em favor do bem-estar do reino. Eu não sou daqui, Pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei.
Recebeu essa mensagem, sai do seu lugar. Eu quero te convidar a se prostrar aqui na frente. Eu quero te convidar. Talvez nessa noite a maior adoração que Deus busca da sua vida é o teu coração e tuas lágrimas. Esse convite é para todos. Esse convite é para quem está assistindo em casa. Existe um lugar que é melhor do que estarmos com pessoas. É o lugar onde que Deus se revela em secreto. É um quarto de adoração onde o Pai, Filho e o Espírito Santo estão ali. Um quarto de adoração. Volte para lá. Volte para lá. Talvez quando você entender o momento de sair, Deus vai falar assim para você: vem comigo, vamos ali no ponto de troca, vem comigo ali na casa de prostituição, vem comigo, vamos ali nos bares, vem comigo, vamos numa igrejinha lá no meio da Amazônia, lá nos ribeirinhos, vamos comigo no centro da cidade onde tem moradores de rua. Aí você vai dizer assim: Senhor, eu não quero sair deste lugar, porque é melhor estar contigo. Sabe o que o Senhor vai te dizer? Agora você está pronto. Agora você está pronto. Agora você está pronto. Agora eu posso te usar, porque não é você que quer fazer, sou eu que vou fazer na tua vida. Oh, Espírito Santo de Deus, eu agradeço a todos que estiveram aqui nessa noite, nosso pastor, com a sua família, com sua esposa, seus filhos. Agradeço a cada levita, cada irmão que esteve aqui. Agradeço a todos vocês, as intercessoras, as meninas das danças, louvor, que nós possamos sair daqui transformados, cada dia mais pela presença do Espírito Santo. É aquilo que Deus tem falado. Ele procura, e se Ele procura, porque não tem muitas vezes adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E nós precisamos ser
ser a igreja. Nós precisamos viver verdadeiramente aquilo a qual o Senhor nos chama. E como a gente sempre fala que o levita, ele tem que viver aquilo que ele ministra no seu louvor. E como pregador, assim, diante, nós precisamos viver aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Você tem um chamado, você tem um propósito. E o nosso propósito é ganhar almas, ganhar vidas, adorar o Senhor, viver para Ele verdadeiramente. Amém? Então eu quero agradecer, como eu disse, a todos vocês. Amanhã nós estaremos aqui a partir das 6h30. Vai ter o pastor Jadiel, vai ter o grupo Rael. Esse nome aí vocês entenderam. Enfim, estão todos convidados. Amanhã venham, vai ser uma bênção de novo, em nome de Jesus. Obrigada a todos. Então, eu vou convidar então o Adriano para estar fazendo uma oração e a bênção apostólica. Nós temos cantina aqui também, eu esqueci de falar, tá? Então, tudo a preço bem acessível. Vamos abençoar a obra de Deus. Feche seus olhos, levante suas mãos, eleve a sua oração ao Pai, eleve a sua oração a Deus. Depois dessa palavra poderosa nessa noite, a gente sai daqui com certeza abençoado. Meu Senhor, nós não temos palavras, ó Pai, para te agradecer por tudo o que o Senhor fez nessa noite e também por tudo o que o Senhor fará na noite de amanhã, Senhor, onde a conferência, meu Pai amado, dará continuidade. Meu Senhor, leva o teu povo em segurança para as suas casas e que o coração de cada um, meu Senhor, venha arder, meu Pai querido, pela tua presença, Pai, ativado pelo Espírito Santo. Em nome de Cristo, meu Senhor, nós nessa noite somente agradecemos e dizemos muito obrigado ao Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e lhe dê a paz. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo seja com todos nós e todos digam: se despeça, irmão, e vá na paz de Deus.